Profecias do Apocalipse. Seja você nosso amigo convidado, irmão da Igreja Adventista e amigos, muito bem-vindos a essa noite de estudos. Mais uma vez estamos aqui com os nossos amigos convidados. Eu vou retirar aqui a minha proteção, mas você mantenha as medidas de segurança aí na sua casa. Cuida da sua família, cuida dos seus filhos, proteja-se. E hoje nós vamos aqui buscar a orientação de Deus em mais um estudo desse, que é o livro para o dia de hoje, para esses dias, o livro que fala do seu presente e do seu futuro. Deus te abençoe, estou vendo bastante gente online, já a gente manda um abraço para alguns aqui que já estão interagindo com a gente. A sua pergunta, não se esqueça, ou você joga nos grupos de WhatsApp, que o pessoal dos dois distritos estão pescando aí para trazer para a gente, ou você coloca aqui também nos comentários, e aí eles vão canalizar e vão trazer para a gente. Seja muito bem-vindo, Pastor Dario, manda a sua saudação para o povo. Boa noite, queridos, que bênção estarmos mais uma noite juntos, nessa série desafiadora, onde estamos tendo o privilégio de recordar e aprender as profecias do Apocalipse, como a gente tem falado desde o primeiro estudo aqui dessa série. O Apocalipse é um presente de Jesus para a sua igreja. É um presente de Jesus para você. Então tem sido um privilégio a gente ver as instruções que Jesus deixou para nós, para que possamos vencer em toda e qualquer situação. Então eu quero parabenizar meus queridos irmãos e amigos aí do distrito de Vila Galvão. Já temos vários aqui que, graças a Deus, já estão nos acompanhando, né? E dessa maneira eu faço esse desafio, que você possa compartilhar essa live do Apocalipse. Abra uma sala de vídeo na tua página do Face. Vamos multiplicar o alcance da palavra de Deus através dessas lives que estão acontecendo todas as segundas e quartas-feiras. Então, Deus seja louvado. Ore desde já, que o estudo dessa noite ele é muito importante, é muito sério. Vocês não imaginam quantos contratempos nós tivemos até aqui para conseguir fazer essa live funcionar. Então, continuemos em oração para que essa noite realmente seja especial na exaltação da verdade, né, pastor Assílio? Amém. Depois dessa introdução nós vamos aqui agora parabenizar também o nosso amigo pastor Duari, que é ancião da igreja em Vila Galvão, é pastor do colégio lá e cuida de um rebanho enorme de crianças, jovens e também seus familiares aí. Seja muito bem-vindo, obrigado, manda a saudação para o povo e faz também para a gente a oração inicial. Eu agradeço aí o convite, pastor Assílio, pastor Dario. É sempre bom estar com vocês aqui nessa bancada para estudarmos a Bíblia nesse tema tão importante, né? Que é entender um pouquinho sobre as profecias de Apocalipse. Então, uma boa noite a você que nos assiste. Você se sinta bem acolhido aqui neste momento, né? Um grande abraço para cada um de vocês. E neste momento eu queria orar, né? Como de costume, nós queremos pedir a bênção de Deus para esse nosso estudo. Onde você está, nesse momento, se puder fechar os olhos conosco, vamos clamar e vamos pedir a bênção e a presença de Deus. Querido Pai que estás nos céus, nós queremos agradecer o seu cuidado, o seu amor, queremos agradecer toda a sua proteção. Nesse momento nós vamos abrir a sua palavra e vamos entender aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Nos ajude a compreender aquilo que o Senhor escolheu para essa noite. Entender aqui o estudo de Apocalipse, capítulo 13, a besta que sai do mar. Nos ajude a entender, ó Deus, e aplicar tudo isso para que possamos nos preparar para estarmos logo com o Senhor nas mansões celestiais. Abençoe cada ouvinte, abençoe nós que estamos aqui também, que tudo seja para a tua honra e glória, que cada um aqui saia hoje com um conhecimento a mais sobre os seus planos e sobre aquilo que o Senhor deseja e o futuro do mundo também. Nós entregamos tudo nas suas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Duari. Hoje o pastor Duari é o nosso convidado e ele traz muita coisa legal para brilhantar o nosso estudo. Eu não sei se você fez sua tarefa de casa, mas na última live nós pedimos que você realizasse a leitura desse capítulo aqui já antes.
Porque de antemão a gente já se inteira um pouco do assunto, a gente já vê alguns elementos que agora na nossa live a gente vai explorar e a gente vai se aprofundar. Então, Apocalipse capítulo 13. Antes de entrarmos aqui no capítulo 13, eu gostaria só de remeter aqui a uma pergunta que foi feita nas nossas vias sociais, nos caminhos aí que chegaram até a nossa live aqui. Uma pergunta que foi feita sobre o estudo da semana passada. Então, você lembra que o nosso último estudo, semana passada, não, segunda-feira, né? Segunda-feira o nosso estudo foi sobre o Apocalipse capítulo 7, os 144 mil. E eu recebi aqui, então, o nosso amigo Jonatas mandou pra gente a pergunta, e eu gostaria nesse momento de, com você também, identificar aqui ou relembrar essa lição que nos foi colocada. É certo que muitas vezes nós já trazemos para o texto bíblico uma ideia, um conceito que a gente já construiu. E alguns já vêm aqui, como a gente disse semana passada, o pastor Dario colocou direitinho, alguns enxergam isso aqui como forma literal. E às vezes, quando a gente cava a fundo no capítulo, a gente começa a encontrar elementos que nos deixam aqui um pouco mais seguros sobre uma forma talvez mais completa de entender isso aqui. Por isso, quando você vai à palavra de Deus, eu queria dar para você uma dica que é muito valiosa, não só para Apocalipse, mas para qualquer outra porção. Quando você abre a palavra de Deus, você quer se aprofundar nela. Existe um método que a gente chama, entre os estudiosos, de a leitura atentiva, que ela vem do inglês bem estabelecido, close reading, que é um método que leva muitas coisas em consideração. Uma delas, você lê umas 4 ou 5 vezes a mesma porção do texto bíblico. Se você pegar o capítulo 7 e você ler aqui uns 4 ou 5 vezes, você vai perceber uma distinção que existe aqui. Então, a pergunta era a seguinte, veja, talvez pode ser também a sua pergunta. A pessoa colocou assim, olha, mas sempre eu li, e quando eu fui agora ao texto bíblico, eu percebi que, na realidade, pode ser que tenha a ver, então, aqui com os filhos de Jacó. E está falando mesmo dos filhos de Israel, a descendência dele. Deus ainda tem alguns dessa descendência que ele precisa selar. E na hora que ele selar isso aqui, então as coisas vão vir e vão acontecer. Eu só gostaria de lembrar para você que nessa sessão, do versículo 1 até o versículo 8, os elementos que aparecem em todo o contexto são elementos simbólicos e não literais. Veja lá, por exemplo, 4 anjos que estão sobre os 4 cantos da terra. Você entende nisso um símbolo. Os 4 anjos estão, na realidade, os anjos estão segurando os juízos de Deus. Outra coisa que é simbólica, eles não estão segurando ventos, porque, aliás, na sua casa deve ter ventado hoje, né? Os ventos estão soprando sobre o mar, sobre as árvores, sobre aquilo que diz o texto aqui. Portanto, isso aqui são elementos simbólicos. Outro anjo eu vi subindo do lado do sol nascente, tendo o selo de Deus vivo na mão, e queria selar na testa. Veja que todos os elementos aqui, eles não são literais. Deus não vai trazer um selo para deixar marcado na sua testa, não é essa a ideia? Senão a gente poderia se enveredar pelo caminho do chip, o caminho do código de barras e outro, não sei qual é a última, né? Não sei qual é a última moda agora aí. Cabeça, Exato. Então, os símbolos que aparecem aqui são símbolos, são elementos simbólicos. Portanto, o contexto nos deixa claro que tudo isso aqui é simbólico. Quando aparece o número 144 mil, quadradinho assim, bem ajustadinho, 12 mil de cada um, sem um a mais, sem um a menos, nós entendemos, portanto, também que seja um número simbólico. Deus está tentando dar um recado aqui, mas se o contexto é simbólico, nós entendemos que os elementos, eles também trazem em símbolos ali. Se houvesse, por exemplo, tempo, você entende que o tempo também seria simbólico. Por exemplo, tá dizendo que vai durar 2 dias, então os 2 dias são dias simbólicos, dia-ano, como a gente já viu. Quando o contexto é literal, a partir do verso 9 em diante, aí nós entendemos que, de fato, então, os elementos aqui também são literais. Estarão diante do Cordeiro, terão aí suas palmas na mão, gritarão esse grito de vitória e cantarão para todo sempre. Então, o contexto é quem determina para nós se de fato é literal ou simbólico. Como aqui na primeira sessão do capítulo 7, o contexto é simbólico, então 144 mil entendemos que seja simbólico. Mas entendemos que Deus vai levar à sua compreensão também aquilo que ele gostaria e pretendia com o sentido desse texto. Deus está falando de um povo que possui o seu caráter e vai ser selado para ser protegido e separado das pragas que vão cair sobre aqueles outros que não receberam o selo de Deus, que nós vamos explorar também numa outra live um pouquinho mais para frente, não é mesmo? Se Deus quiser. Mas, muito obrigado pela paciência. Continue mandando a sua pergunta, tá bom? E a gente vai respondendo aqui. Percebo que o pastor Acílio é um professor muito sentimental, fiel, né?
E não deixou essa pergunta que foi feita por uma pessoa muito querida, não deixou no vácuo. Ele investiu aqui na live para poder dar um esclarecimento. Vamos junto, é isso aí. Mas Deus vamos lá, seja vamos louvado. no capítulo 13, que é o nosso tema de hoje. Nós já Maravilha. estamos com a Bíblia aberta aqui no capítulo 13, abra a sua. E esse capítulo 13 traz aqui duas coisas distintas. Hoje nós vamos focar na primeira parte desse capítulo. Talvez na sua Bíblia tenha já um subtítulo escrito aí, uma besta que sobe do mar. Veja o texto lá, vou pedir aqui para o nosso colega pastor Dario para fazer a leitura desse texto aqui. Muito bem, queridos. Apocalipse capítulo 13, versos 1 e 2, diz assim, olha. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. É interessante aqui. Como a gente tem visto, o Apocalipse é o recado de Jesus para os seus servos, os seus seguidores através dos tempos. Nós vimos na última live o selamento que está em andamento, né, para separar o verdadeiro povo de Deus do planeta Terra. E agora o Apocalipse, Jesus no Apocalipse está chamando a nossa atenção para um outro poder que se ergue de uma maneira assim, por que não dizer uma maneira até sobrenatural. E esse poder, ele está a serviço de Satanás para tentar se opor aos propósitos perfeitos de Deus para a raça humana. Então, nesse contexto, o Apocalipse então mostra agora essa besta que emergiu do mar. É curioso, queridos, que a gente sempre que escuta estudos a respeito de profecias, é muito comum você que está aí escutar o seguinte: olha, o livro do Apocalipse, ele tem que ser estudado junto com o livro de Daniel. E é interessante que Apocalipse 13 é um exemplo tremendo de como que Daniel e o profeta Daniel e João, e na verdade quem inspirou Daniel e quem inspirou João foi o Espírito Santo, foi o Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. Quer dizer, Jesus atuou na vida de Daniel, atuou na vida de João, descrevendo exatamente o mesmo poder, a mesma ameaça, né? A mesma situação que oprimiria o mundo e principalmente aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Então, eu convido você agora, antes a gente entrar em detalhes aqui do verso 1, do verso 2, Apocalipse 13, eu gostaria que você comparasse o que você acabou de ler no Apocalipse 13 com Daniel capítulo 7. Então, olha, o estudo dessa noite ele vai ser muito mais eficaz se você ficar com a Bíblia aberta aí. Pega a tua Bíblia, do próprio celular, mas acompanha o texto bíblico, porque isso vai ajudar você a gravar as orientações que a palavra de Deus trouxe para nós essa noite. É a chave, né, pastor? Que nós dissemos a chave para entender o Apocalipse, geralmente está no Antigo Testamento. Com toda certeza. Então, Daniel 7, a partir do verso 17, presta atenção. Daniel 7, Deus mostrou para Daniel 4 poderes. Deus mostrou um poder semelhante a leão, um segundo poder semelhante a um urso, um terceiro poder semelhante a um leopardo, e um quarto poder com 4 cabeças que devorava, fazia em pedaços. E do quarto poder que foi destruído, Daniel também mostrou um chifre pequeno, com uma boca que falava insolências, que falava blasfêmias. Interessante, então, aí Daniel 7, verso 17, o próprio Espírito Santo vem mostrando o que significava aqueles animais que Daniel descreveu no capítulo 7. Então, a partir do verso 17, diz o que na tua Bíblia aí, olha? Esses 4 grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão na terra. Olha que curioso, são impérios, são poderes. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade.
Aí, verso 19: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito horrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Então, o que acontece, queridos? Como é repetido no livro de Daniel, mais uma vez, Deus revela aqui, a partir do tempo que Daniel vivia, os 4 grandes impérios mundiais, simbolizados nessa visão do leão, do urso, do leopardo e das 4 cabeças. Nesse caso aqui, Deus mostrou para Daniel a sucessão dos impérios mundiais que dominaram o mundo. Então, o leão apontando para a Babilônia, o urso apontando para a Grécia, o leopardo apontando para... Perdão, acho que eu pulei uma nação aí, né? O leão, Babilônia, o urso, a Medopérsia, o leopardo, a Grécia. O animal terrível e espantoso de 4 cabeças apontando para Roma imperial. Agora, o curioso é que o profeta Daniel diz que após esse 4º reino feroz, de ferro, que destruía, que estraçalhava tudo, surgiu uma ponta pequena, surgiu um chifre pequeno. E, em outras palavras, esses poderes cairiam. Mas Daniel viu que aquele chifre pequeno que surgiu, aparentemente sem muito futuro, aquele chifre pequeno, ele cresceu, ele tomou conta da terra, e ele abriu a boca para falar insolências, para falar blasfêmias. E aí, queridos, olha que coisa curiosa aqui, olha, verso 23, o 4º animal será esse 4º reino, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e farás em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, a 10 reinados, a 10 impérios, que se levantarão daquele mesmo reino. A gente viu lá no estudo das 7 trombetas, que o Império Romano, que as primeiras trombetas apontaram para a queda do Império Romano Ocidental, no ano 476 da nossa era. Então, o que aconteceu? Após o ano 476, que o Império Romano Ocidental ele foi subvertido, no lugar do Império Romano, acabou ele se fragmentando em 10 nações que hoje constituem a Europa. Interessante, talvez o pastor Duari fale um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então são as 10 nações da Europa, os 10 chifres. Mas percebam, queridos, o detalhe da profecia. O Espírito Santo revelou detalhes da história, porque dessas 10 nações que se dividiu esse 4º império, o Império Romano, que hoje faz a Europa, mas a Bíblia diz que um desses chifres, pequeno, ele cresceu. Agora, o que esse chifre faria? Daniel 7, verso 25. O que essa ponta pequena, esse chifre pequeno faria? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em fazer o quê? Em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Interessante, essa expressão bíblica, 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo, segundo a própria literatura judaica, 1 tempo, na expressão profética aqui, é 1 ano. Então, os santos seriam entregues a esse chifre, né? A opressão desse chifre pequeno que cresceu, por 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. E quando você transforma isso em dias, isso vai dar 1260 dias, ou 42 meses em profecia. E daqui a pouco você vai entender que o Apocalipse repetiu exatamente até o período de tempo, não é isso, queridos? Até o período de tempo. Então, nesse sentido, voltando agora para Apocalipse 13, que a gente acabou de ler o verso 1 e o verso 2. Interessante, eu vou destacar o verso 2, depois os colegas vão fazer outro aprofundado aqui nesse verso 1 e verso 2 aqui. Mas no verso 2 diz assim, olha, a besta que viera semelhante ao leopardo, pés como de urso, boca como de leão.
Presta atenção, os reinos que Deus mostrou a Daniel lá no Apocalipse, no Daniel 7, eram esses aqui, olha, eram os reinos relacionados ao leão, relacionados ao leopardo, relacionados ao urso. Significa que essa besta que surgiu do mar, ela teria características daqueles impérios que oprimiram o povo de Deus no passado. Em outras palavras, queridos, e ainda diz que falaria blasfêmias, insolências. Em outras palavras, Daniel 7 e Apocalipse 13 estão revelando para a gente o mesmo poder. Aquele poder que perseguiria os santos do Altíssimo, que mudaria os tempos e a lei. Ele é repetido aqui em Apocalipse 13. Não é isso, meu querido pastor Duari? O que você pode dizer nesse sentido? Pastor Dario, eu creio que você deu um panorama geral muito interessante isso. Quando nós vamos estudar a Bíblia, nós temos que entender uma coisa que é muito importante, né, pastor Acílio? Que a Bíblia precisa ser a sua própria intérprete. Maravilhoso. Né? Bem nós lembrado. não temos que buscar nada fora da Bíblia. A própria Bíblia vai se interpretar. Né? Por exemplo, o Daniel capítulo 7, nós chegamos aqui em Apocalipse capítulo 13, e ela dá uma ampliada nessa visão, né, pastor? Agora, se você está estudando Apocalipse 13, é fundamental e importante você também estudar o capítulo 17, porque ele vai ampliar mais a sua visão. Ele vai fazer com que você entenda um pouco melhor a questão da profecia. Então, como o pastor Dario disse, lá em Daniel capítulo 7, o verso 3 e o 17, aqui no texto de Apocalipse 13, diz que veio uma besta, né? Ela surgiu, a besta do mar. Olha só, besta, algumas pessoas ficam preocupadas, né, quando falam sobre besta, mas besta nada mais é que um animal é uma besta, né? Então aqui nós vimos que ali são os reis, né? Os reinos, ali Babilônia, Medo-Persa, Grécia, né? São os reinos ali que dominaram o mundo, como o pastor Dario falou mesmo. E aqui nós vamos ver que tem algumas outras coisas interessantes no capítulo 1, no verso 1, ou melhor. Tem algumas coisas que destacam aqui. E nós vamos entender um pouquinho isso, por exemplo. Aqui diz que a besta, ela veio da onde, pastor Dario? Do mar. Do mar. E aí você fica pensando, mas como assim? A besta saiu do mar, do meio da água? Como funciona? O que significa isso? O que é o mar? Será que vamos precisar da astrologia para especular? Eu acho que o mar é isso, o mar é aquilo? O que é o mar, então, pastor Duari? Aí o Apocalipse 17, ele vai ampliar essa visão. Quando você vai lá aqui em Apocalipse 17 e o verso 15, vai mostrar para você o que é esse mar. E é bem simples o texto. O verso 15, Apocalipse 17, diz assim, ó. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, águas na profecia, mar, simboliza, pastor Acílio, povos, nações, línguas, né? Em Daniel 7, os reinos ali, eles surgiram no lugar mais povoado da terra. Ali Babilônia, né? Medo-Persa, Grécia, eles surgiram no lugar mais povoado. Então, água significa povos. Nações, né? Nações, línguas. Então, significa que esse poder aqui é uma coisa interessante. Ele vai surgir de um lugar que existe bastante população, né? Que é povoado. E quando nós continuamos lendo aqui o verso 1, ele diz aqui também que, além dessa besta ela surgir do mar, ela tem 10 chifres, né? O pastor Dario falou bastante aqui, um pouquinho aqui, deu esse panorama dos 10 chifres. Se você vai em Apocalipse 17, o verso 12, você vai entender o que são esses 10 chifres. E diz aqui, ó, os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis. Não haviam recebido o reino no tempo que João teve a visão. Exatamente. Mas quando o Império Romano foi destruído, esses 10 reis, então, assumiram o reino. Quando nós vamos para a história, pastor Dario e pastor Acílio, nós vamos para a história, nós vemos claramente o seguinte, o único poder que foi ali, que perdeu o seu poderio, né? Que perdeu a sua força, que foi derrotado por 10 poderes, ou na verdade 10 tribos bárbaras ali, é o poder Roma Imperial. Exatamente. Né? Claramente você vê isso na história. Que foi derrotado pela Roma Imperial.
É isso? As tribos Não, perdão, derrotaram. eles derrotaram a Roma Imperial. Derrotaram Roma Imperial. Agora isso, tem uma grande assim, discussão quais são essas 10 tribos. Isaac Newton, ele fala, né, quando ele escreve, ele diz assim: as tribos são essas. Os historiadores dizem que as tribos são outras. Mas muda ali uma ou todas duas. elas mais ou menos se enquadram. Mas todas elas dizem que é 10. E se enquadram na Europa hoje. Exatamente. Talvez mude o nome de uma ou outra, mas a quantidade que Apocalipse descreve, 10 chifres, são ali as 10 tribos. Verdade. E você continua o texto, né? Que diz que esses reis reinariam junto com quem, né? Junto com a besta. Com a besta. Verso 12. E além dos 10 chifres também, ela tinha o quê? Quantas cabeças aí? 7 cabeças. Vamos agora em Apocalipse 17, o verso 9. E a gente vai ver o que é essas 7 cabeças. Diz aqui, ó. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, né? A palavra monte aqui na Bíblia, ela também, pastor Dario, ela dá a ideia de império também. E da ideia de reis. E o próprio texto, o capítulo 9, o verso 9, fala, né? São 10 reis aqui. Então, o que são as 7 cabeças? São 7 reis. Sim, certo? sim. 7 reis. Então, a gente chega aqui a uma conclusão bem simples, entendendo o parâmetro aqui do verso 1, a questão dos símbolos. Mar em profecia, povos, né? Os 10 chifres ali são os impérios ali, as tribos bárbaras que destruíram o Império Romano. Exatamente. E as 7 cabeças aqui também são a ideia de reis aqui, né? Também com essa a montanha. visão, pastor Duari, das 7 cabeças, pastor Acílio, os intérpretes historicistas, que é o modelo bíblico de se interpretar a profecia, né? Eles entendem que essas 7 cabeças são as características, essa besta que emergiu do mar, que a gente vai confirmar agora que é um poder político-religioso, mais religioso que político, mas é um grande poder que dominou o mundo naqueles dias e tem influências até hoje, como a gente vai confirmar na profecia. Esse poder, essa besta, ela tinha características dos grandes impérios que já oprimiram o povo de Deus em séculos passados, não é isso, pastor? Começando lá pelo Egito, né? Egito. Vai lá, pastor. Egito, Assíria. Né? E é interessante ali que a Síria, quando ela ataca ali em 722, ela destrói as 10 tribos ali, né? E sobra apenas 2 tribos, que depois entra a Babilônia. Exatamente. Aí vem a tribo de Judá e de Benjamim, que também ali é oprimida por Babilônia. Aí depois Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial e Roma Papal. Então, é uma besta que incorporava toda a fúria, todo o ódio pela verdade, expresso nesses outros impérios e poderes, né? Era uma característica de opressão. Uma opressão tão forte que esse poder, essa besta que emergiu do mar, ela procura se colocar no lugar do próprio Deus aqui na terra. Tamanha é a arrogância, né? Como a gente vai ver agora. Pastor Acílio, o que mais que o senhor acrescenta aí nesse desfecho, pastor? Eu só queria, assim, resumidamente, entendendo o discurso em cima desses textos que nós lemos, nós percebemos que depois de Roma, na profecia, não vai surgir mais um império mundial, em nenhum momento. Os reinos são divididos. Com certeza. Apesar disso, surge um poder pequeno, lá em Daniel um chifre pequeno, e aqui também agora uma outra besta, que mesmo assim cresceria e exerceria poder sobre todos. E diz aqui o nosso pastor Dario, e se você ler a palavra de Deus, ele se coloca como um poder também civil, mais religioso, político e religioso. Então, apesar de não ter mais um novo império mundial, apesar de não existir mais daqui até o fim do mundo, ainda assim existe esse poder político-religioso que veio de Roma, que vai persistir até o fim dos tempos. Com certeza. E o que eu e você precisamos lembrar é que o finzinho do verso 2, olha, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem que é o dragão aqui, pastor? E quem é o dragão? Apocalipse 12 fala, né? Quem que é o dragão? Se você já entende o Apocalipse, já estudou,
Apocalipse 12, vamos ver qual é o verso? Para a gente já eliminar isso aqui, olha. Apocalipse 12, irou-se o dragão. Verso 9. Verso 9, misericórdia. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, o dragão é Satanás. Quem dá força e poder e influência e habilidade de enganar, de seduzir, de misturar o erro com a verdade, de introduzir heresias, de oprimir e tentar banir a verdade da face da terra, quer dizer, quem está atrás de tudo isso é o próprio Satanás. Então, na verdade, a besta é um sistema político-religioso a serviço de Satanás, tá certo? E a história, como a gente vai confirmar agora, a história confirma que esse poder político-religioso, ele confirmou o cumprimento dessa profecia bíblica do Apocalipse desde o início, quando ele foi implantado. No sentido de oprimir, no sentido de perseguir. E é aquela história, a gente vai entrar em tudo isso agora, mas... O interessante, o senhor tocou um pouco nisso, pastor Dario, quando diz o verso 2, que esse poder ele é semelhante, né? O que significa a questão de ser semelhante? Ou seja, ele tomou para si algumas coisas das características daqueles poderes dos impérios antigos. Mundiais. No caso ali, Babilônia, né? Medo-Persa, Grécia. E é interessante, a Bíblia descreve aqui, você pode ver aí em Isaías capítulo 14... Daniel capítulo 4, Jeremias também. Você vê, por exemplo, de Babilônia. O que esse poder tomou de Babilônia ali? Ele copiou a pretensão e o orgulho, né? Exato. Ou seja, o imperador romano ali, ele se declarava o próprio Deus. No caso agora o papado, né? Exatamente. A besta, né? E aí ele se colocava para ele ali a forma das pessoas adorarem como Deus. Então ele toma para si ali o que na verdade é de Deus, né? A pretensão, o orgulho, tem a questão da transgressão da lei de Deus também, né? E a Babilônia, eles levaram o povo todo ali para a idolatria, como é hoje em dia também. Da Medo-Pérsia, que é semelhante ao urso, o que eles copiaram? Olha só, a questão da Medo-Pérsia é bem interessante. E isso é uma questão para você que está nos ouvindo aí, prestar bastante atenção. Eles copiaram aqui a questão da adoração do dia do sol, né? O domingo aqui, o antigo culto persa, chamado de mitraísmo, dedicava o primeiro dia da semana à adoração ao deus Mitra, ou seja, o deus do sol. O domingo, né? Agora, olha que interessante, pastor Duari. Roma copiou esse costume antigo da Medo-Pérsia e quando veio Roma papal, transformou isso numa doutrina. Numa lei, né? Numa lei. Todo mundo tinha que seguir isso aqui. Exato. Mudou a lei, colocando no lugar do quarto mandamento da santa lei de Deus, que é o selo do Deus vivo, como a gente viu Apocalipse 7 e Ezequiel 20, verso 2, né? Então o que acontece? Ele colocou no lugar da lei um mandamento que não tem base bíblica nenhuma. Interessante, pastores, que tem um programa nosso de rádio no Espírito Santo, a Rádio Novo Tempo, que diz que é a rádio de maior audiência lá na região, dentre todas as rádios evangélicas. E um tempo atrás, a nossa rádio no Espírito Santo fez um concurso. E o concurso era o seguinte: vai ganhar um carro 0 quilômetro quem descobrir, quem achar na Bíblia que o sábado foi mudado para o domingo. E é interessante que quando esse concurso foi lançado, foi uma revolução lá na região ali, os ouvintes evangélicos e católicos e pessoas até de igreja nenhuma, eles começaram a estudar a Bíblia atrás desse texto para poder ganhar o carro 0. Eu só quero dizer que estão procurando o texto até hoje. Estão andando de ônibus. E estão andando de ônibus, porque na Bíblia não existe. Mas essa besta que tem características do urso, né, da Medo-Pérsia, que copiou essa prática pagã de adoração do domingo, que era originalmente dia do sol. Tá certo? Então, essa besta que emerge do mar, ela foi a protagonista da mudança da santa lei de Deus. Exatamente. Constantino que baixou esse decreto ali em
7 de março de 321, né? Então, Roma Imperial, ela fez isso, ela absorveu para ela essa adoração do dia do sol, e Roma Eclesiástica também fez isso. Exatamente. Né? Trocando ali o dia de guarda pelo domingo como o dia santo do Senhor, como o dia da ressurreição de Jesus, né? Agora, pastor, e da Grécia? O que a besta que subiu do mar herdou da Grécia, que Daniel viu como sendo o semelhante ao leopardo? Olha, a Grécia tinha um detalhe bem interessante, porque elas tinham deuses para tudo, né? Cada mês era um deus, para cada coisa era um deus, né? Tinha deus para todas as coisas. É um povo que se destacou pelas imagens estátuas, demais. Né? Se multiplicando para todo lado. Exatamente. Então, Roma Imperial e Roma Eclesiástica, eles copiou desses 3 impérios aí, e da Grécia copiou a questão da adoração e invocação a imagens, a santos, né? E agora você pode ver aí que eles mudaram só a questão de qual santo, de qual Deus, o nome e assim, e continuam adorando essas imagens, adorando os santos aí, né? Copiando esse negócio da Grécia. Agora, eu gostaria de destacar também Apocalipse 13, verso 5, né? Quando a palavra diz assim: foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Isso, parabéns. O nosso querido aqui agora ele vai me ajudar a ficar menos mal na live. Nem apareceu. Continua lá, o pastorzão. Vamos continuar a leitura. Vocês não viram, mas eu acabei de ser ajustado aqui o meu microfone, que estava torto aqui, o fio. Obrigado, meu. Tá ligado, tá vendo? Maravilha. Então, voltando para o texto, vamos lá então. Onde estávamos mesmo? Acompanha aí na sua Bíblia, acompanha Apocalipse aí. 13, versos 5 e 6. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo. Então, o que acontece agora, queridos? Esse Apocalipse 13, 5, nós vamos destacar agora 2 aspectos importantes e gastar uns minutinhos. Depois a gente vai gastar mais um pouquinho de tempo sobre a questão de perseguição dos santos, né? E vamos fechar aqui no aspecto da adoração. Então aguarde aí, porque tem muita coisa importante relacionada a esse assunto que a gente vai ainda comentar. Então são 2 aspectos em Apocalipse 13, 5. Primeiro, essa boca que proferia arrogância e blasfêmias. Isso é muito importante. E outro aspecto, esses 42 meses que o Apocalipse, que Jesus no Apocalipse, através de João, deixou claro, esse poder reinaria invicto, soberano, invencível por 42 meses. Então daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse mérito também. Mas, pastor Duari, o que o senhor tem a dizer essa questão de blasfêmias aí? Pastor, é bem interessante isso, né? Porque nós ouvimos desde pequenininha a mãe, quando a gente fala alguma coisa de Deus ou faz alguma coisa com o nome de Deus, a mãe fala, não blasfema contra Deus, né? E a gente tem essa visão. E é claro que é um pecado, a Bíblia diz lá em Êxodo 20, né, que é pecado falar o nome de Deus em vão, tomar o nome de Deus em vão. Mas assim, nós temos que entender o que realmente é blasfêmia, à luz da Bíblia. À luz da Bíblia. E aí vai dar uma clareza e vai abrir nossa mente e nós vamos entender o que realmente nós estamos lidando. Queridos, presta atenção, a gente poderia falar muito o que é blasfêmia aqui, mas vamos deixar a palavra de Deus falar. Leia. Lá em Lucas capítulo 5, verso 21, você pode acompanhar aqui a leitura, eu vou abrir aqui a minha Bíblia também. Lucas capítulo 5. Esse texto vale a pena você grifar os outros textos também, Esse né? é o primeiro aspecto do que realmente... Na verdade, blasfêmia são 2 aspectos, né? Esse aqui é o primeiro, capítulo 5, e o verso 21, diz assim: E os escribas e fariseus arrazoaram, dizendo: Quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Olha só. Aqui fica claro o texto, que blasfêmia, um dos aspectos de blasfêmia, é a pretensão de perdoar pecados. Aqui no caso talvez é Jesus, colocar-se no lugar de Deus, porque essa é a prerrogativa divina. Exatamente. Você se coloca no lugar de Deus, agora você começa a oferecer perdão, isso já é blasfêmia. E aqui no caso, Jesus, né? Ele não fez nenhum tipo de blasfêmia, porque ele era Deus. Né? Então ele não fez blasfêmia. Agora, Duari, você percebe, Satanás entrou no coração dos fariseus, dos escribas, e acusaram Jesus de praticar blasfêmia porque Jesus estava perdoando pecados.
Mas Jesus é Deus. Jesus tem autoridade para perdoar todos os nossos pecados. Por isso que quem tem Jesus no coração é uma pessoa perdoada. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus tem o perdão de Jesus, tem a justiça de Jesus. Agora, Satanás acusou Jesus de blasfêmia. Ainda bem que não venceu nessa acusação, porque é uma acusação mentirosa. Jesus é Deus. Mas aí, o mesmo Satanás entrou e inspirou a besta que subiu do mar, que é Roma papal, que acabou arrogando para si essa capacidade de perdoar pecados. A gente já viu lá nos 7 selos que através, em algum momento ali, os papas instituíram a confissão auricular. Ao invés de confessar os pecados direto a Deus, os pecados começaram a ser confessados a um homem. Que é o que diz aqui, pastor, no versículo 6, blasfemar contra Deus, o seu nome e o seu tabernáculo. Isso. Nós vemos que Jesus instituiu o tabernáculo para ensinar ao povo o sistema de perdão de pecados. Se você for hoje a Hebreus 8, versos 1 e 2, você vai ver que você possui um sumo sacerdote, que é Jesus, que está sentado à destra de Deus. É ele quem perdoa os seus pecados. Mas esse poder se colocou no lugar de Deus para perdoar pecados. Se colocou no lugar de Deus para perdoar pecados e foi mais longe ainda. Chegou no momento em que esse poder resolveu vender o perdão. Quer dizer, além de se colocar no lugar de Deus, eles começaram a vender o perdão através das, entre aspas, santas indulgências. Né? Então, as pessoas que tinham muito dinheiro confessavam os seus pecados e aquilo era estipulado quanto seriam as indulgências que deveriam ser compradas para que aquele pecado fosse perdoado. Quer dizer, o perdão era vendido e ainda se tornou um meio de arrecadação de dinheiro ainda. Então, agora eu pergunto para você que está me ouvindo, você que entrou nessa live agora, você que é alguém da Igreja Adventista convidou você, olha, o estudo de hoje é muito importante. Eu quero dizer para você, se perdão de pecados só Deus pode praticar, e agora surge a besta que subiu do mar, até vendendo o perdão através das indulgências. Eu quero que você responda agora, isso é blasfêmia ou não é blasfêmia? Mas o que mais, Duari, pastor Duari? É bem isso que vocês estão comentando mesmo, a questão do perdoar pecados, que o pastor Assírio colocou muito bem, a pretensão de ser como Deus. Né? Ser como Deus. Se você olhar para a história hoje, né, existe um poder, Roma, no caso Roma eclesiástica aqui, né, que ela diz ser aqui a representante de Deus aqui na Terra. E o seu líder eclesiástico, ele se diz ser o Filho de Deus. Exatamente. Né? Se passando por Deus com autoridade de perdoar, de absolver, de libertar alguém do inferno ou tirar do céu. Né? Exatamente. Algo que é completamente contra a palavra Pastor de Deus. Duari, só para embasar essa questão, a gente já viu que blasfêmia tem a ver com perdoar pecados. Os fariseus tinham razão. Se alguém quer perdoar pecado e esse alguém não é Deus, está praticando blasfêmia. Só que no caso de Cristo, como vimos, eles estavam errados. Jesus é Deus e pode perdoar pecado. Só que agora a Bíblia coloca um outro aspecto de blasfêmia também. Que já foi falado, mas a gente só vai embasar agora aqui na Bíblia. João 10, verso 33, olha, João 10, 33. Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Presta atenção, os judeus queriam apedrejar Jesus de novo por causa de blasfêmia. Que blasfêmia era essa? A Bíblia fala, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Olha que curioso. Satanás entrou no coração daqueles judeus rebeldes, e aqueles judeus rebeldes estavam acusando a Jesus de blasfêmia, porque Jesus estava se apresentando como Deus. Só que mais uma vez, Satanás é desmascarado. Jesus realmente é Deus e não praticou blasfêmia nenhuma. Agora presta atenção, o mesmo Satanás, através da besta que subiu do mar, através da Roma papal, instituiu a instituição do papado como substituto do Filho de Deus aqui na terra.
E, inclusive, nós temos até um título em latim, que é Vicarius ou Vicarius Filii Dei, né? Talvez a pronúncia eu não sei exatamente, mas é Vicarius Filii Dei, que significa substituto do Filho de Deus. Do Filho de Deus. Agora eu pergunto para você também, de novo. Veja bem, a Bíblia está dizendo que alguém se colocar no lugar como sendo Deus está blasfemando. Agora eu te pergunto, o poder papal da Idade Média, quando se colocava como substituto de Deus aqui na terra, eu te pergunto, estava blasfemando ou não? Responda aí, é questão de lógica. Por outro lado, deixa eu abrir um parênteses agora, aí vou deixar vocês dois falar um pouquinho mais do necessário. Pastor, eu preciso só abrir um parênteses aqui. Vai lá. Eu preciso, senão eu não vou dormir dormir direito hoje. Não fecha mais. Não, aí eu vou fechar, tenha fé. Se eu não fechar, você fecha para mim. Então vamos lá, ó. Abrindo um parênteses. Veja bem, desde a primeira live, a gente repetiu aqui que o método bíblico de interpretar profecia é o método historicista. Agora, outra coisa para você pensar. Por que os teólogos católicos e teólogos evangélicos, eles não adotam o método historicista para interpretar a Bíblia? Por quê? Por que será? Simples, né? Se eles adotarem o sistema historicista, que é o sistema da Bíblia, eles vão descobrir a verdade. Sabe, os olhos deles se abrirão para enxergar a verdade da palavra de Deus. Então é muito mais fácil ensinar a mentira de que as profecias já se cumpriram no passado, ou vão se cumprir no futuro quando não tiver o povo de Deus mais na terra. É muito mais fácil ensinar isso. Porque se ensinar o historicismo da Bíblia, eles vão ter que se deparar com o Império Romano, com as nações da Europa, com Roma papal, a besta que subiu do mar, com a blasfêmia, com a perseguição e com tudo mais que você ainda vai escutar nessa noite aqui, se Deus quiser. Eu acho que eles até aplicam, pastor. Mas na hora de ensinar, como eles percebem que o dedo está apontando para si, aí eles tentam desviar a acusação, falar, não, isso aqui já foi, desvia ou ainda vai vir. Então, na realidade, isso faz parte do engano. Eu não creio que eles estão sendo faz cegos. parte do engano. Na realidade, eles entendendo, falam, não, isso aqui então vamos ensinar de outra forma. Mas tudo isso sendo motivado pelo próprio dragão, como diz o versículo 2. Já viu aquela história? Se a verdade me incomoda, ao invés de eu me humilhar e aceitar a verdade, eu escondo ela, eu torço ela, eu acabo com ela, eu tento fazer com que essa verdade não apareça. E isso é obra do inimigo, que Jesus denunciou no Apocalipse 13. É o dragão quem está por trás desse poder. Isso precisa ficar bem claro. Mas vamos fechar esse parênteses aqui, vamos voltar aqui então. O que essa besta faria então, pastor Dori? O período de tempo. Olha só, além de dizer que ela tem uma boca que professa ali arrogâncias, blasfêmia, né? E ela diz que teria autoridade para agir 42 meses. Vocês já estudaram aqui, né? A questão da profecia. Na profecia, cada dia profético equivale a um ano literal. Nós podemos ver aí, por exemplo, ali em Números capítulo 14, o verso 34, né? Diz que cada dia representa um ano. Isso. Podemos ver também ali em Ezequiel capítulo 4, do verso 6 ao verso 7, diz que cada dia por um ano, né? Então, se você fizer uma conta bem simples aí, né? Você pegar ali o texto aqui, né? Você pegar o tempo que ele diz aqui, que são os 42 meses, você pegar 42 aqui. Só uma coisa, o pastor Duari está explicando ainda Apocalipse 13:5, né? Que Exatamente. Diz que a besta perseguiria por quanto tempo? Por 42 meses. 42 meses. Agora, pastor, 42 vezes 30, dá quanto? Dá 1.260 dias. 1.260 dias? Que na profecia são 1.260 anos. Cada dia um ano. Exatamente. E esse período seria o período de supremacia desse poder. Onde esse poder ali, ele agiria sem restrição. Ele seria soberano sem restrição pelo poder nenhuma do dragão, mas fazendo ali a sua vontade. E é interessante que não só nesse período ele agiu, mas a gente vai colocar também na tela aqui algumas coisas que eles faziam, como diz o verso 7, fazer guerra contra os santos e perseguir o verdadeiro povo fiel de Deus. Dá uma olhadinha na tela aqui, algumas imagens que o pastor Dario vai explorar com a gente também. Meus queridos, nesses 1.260 dias proféticos, que na verdade eram 1.260 anos,
E a gente vai ver daqui a pouco que esse período ele teve uma data para começar e uma data para terminar. Aí é que tá, a gente vai ver daqui a pouco. Nesse período, queridos, o que mais aconteceu foram torturas. Porque nesse período foi instalada aquilo que a gente conhece hoje pela história de Santa Inquisição. E na Santa Inquisição foram usados métodos de tortura, os mais cruéis que você possa imaginar. O quadro que você está vendo aí é a tortura do pêndulo. A pessoa era amarrada, geralmente sem roupas ou com poucas roupas, né? De maneira muito brutal, com pedaços de metal, cordas e metais para rasgar assim as mãos e machucar. E essa pessoa ficava pendurada muitos dias ali, até que os ossos se deslocavam, né? A tortura do pêndulo. A outra tortura potro, interessante, a pessoa era deitada numa cama de ripas e essa pessoa era esticada até que todos os seus ossos eram quebrados, até que o seu corpo era destruído, tá certo? Então o que acontece? E tem outros métodos de tortura que virão, é isso, Milton? A próxima já é de tortura também ou não? Isso, já vamos fechar essa parte aqui. Existia também a tortura d'água. Queridos, esse método eu considero talvez... É difícil saber qual é o mais cruel aí. A pessoa era amarrada também, sem roupa, era colocado um funil na boca dessa pessoa e eram jogadas nesse funil litros e litros d'água. E quando a pessoa não tinha mais como receber toda aquela água, era colocado um pano molhado para que ela fosse sufocada. E é bem interessante esse quadro, olha. E um juiz... da corte papal ficava do lado anotando, porque o objetivo dessa tortura era muito simples. A pessoa era torturada quando tinha uma Bíblia dentro de casa. A pessoa era torturada quando não prestava obediência ao Papa. A pessoa era torturada quando ela contrariava qualquer orientação da Roma papal. Então era tortura d'água. Mas talvez a mais dolorosa, a mais cruel, é essa tortura da roda. E é interessante que haviam várias formas da tortura da roda. Uma delas é essa: a pessoa era amarrada nessa roldana de madeira, cheia de espetos e metal. A pessoa era esfacelada e ficava rodando ali até que fosse morta. Na roda da direita superior aí, normalmente se colocava um braseiro embaixo. A roda rodava e quando passava no braseiro a pessoa era queimada. Queridos, resumindo, tudo isso aconteceu principalmente nesse período de 42 meses, que são 1260 dias, e que é repetido na Bíblia em outros lugares. Eu queria só chamar a atenção, por exemplo, Apocalipse 12, verso 6, né? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, esse 1260 dias proféticos, eu falei agora há pouco, tem uma data para começar, uma data histórica e uma data para terminar. Aí eu vou deixar para os meus amigos agora. Como é que funcionou essa questão da data aí, queridos? Pastor Dori, manda ver. Um detalhe bem interessante que eu acho que precisa falar para os ouvintes aqui, que é bem interessante. Nós entramos aqui então na questão da Roma eclesiástica, né, com a Santa Inquisição. Com certeza. Com a igreja em si, perseguindo a igreja, podemos dizer assim. É a besta, né, que subiu do mar de fato e de verdade. Exatamente. A Roma eclesiástica. Então nós entendemos uma coisa bem interessante. Eu não sei se você, ouvinte, está prestando bastante atenção no que nós estamos falando. Nós começamos falando de quem? De Roma imperial. Imperial, Roma... E agora, política, né? Política. E agora nós estamos chegando aqui falando de Roma eclesiástica, né? Então percebe que Apocalipse 13, na verdade, ele está descrevendo as duas fases do poder romano, né? Sim. Tanto político como religioso. Com né? certeza. E nós vemos aqui essa perseguição, esse poderio, né? E esse poder da história, ele perseguiria os santos aqui. Como o pastor Dario mesmo falou, a Santa Inquisição. E aí, de acordo com a profecia, seria a partir do ano
de 538 ali, pelo decreto de Justiniano ali, começaria esse início dessa supremacia de Roma eclesiástica. E ali é bem interessante que eles tornavam hereges quem eles queriam. Eles tinham todo o poder ali, né? Em outras palavras, pastor Duari, no ano 538 da nossa era, o Papa, que foi nomeado desde Constantino como pai dos bispos, então por isso que se tornou Papa, né? Em 538 se consolidou o decreto de Justiniano, que na verdade foi emitido em 533. Mas em 538 é que esse decreto conseguiu ser executado de fato, e a partir dessa data o Papa acumulou, além da chefia religiosa, do poder religioso, ele se tornou um chefe político. E é interessante, não é difícil entender, não é difícil confirmar e não é difícil aceitar isso. Você que gosta de assistir filmes, os filmes históricos... A história, né, pastor? A história mostra essa período dessa idade escura aí, idade né? escura. Exatamente. E é interessante que de 538 em diante, todos os reis da Europa só assumiam o reinado com a bênção do Papa, a autorização do Papa. E se algum rei desobedecesse alguma ordem da Santa Sé, aquele rei era excomungado. E ele tinha que se humilhar. E há relatos na história de reis que caminharam descalço ali em volta da Santa Sé ali, do trono do Papa, vários dias, passando frio, passando fome, até o Papa recebê-lo, perdoá-lo, para ele poder reassumir o trono. Então o Papa, ele depunha reis e estabelecia reis. E segundo a palavra de Deus... E confirmado na história, presta atenção, historicismo, a história confirma que do ano 538 até o ano 1798, isso dá 1260 anos. Os 42 meses, né, 42 meses proféticos, ou 1260 dias. Metade de um tempo. Ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Sabe, que é equivalente. Quer dizer, nesse período... O Papa, o poder papal, ele reinou de maneira implacável. Agora, tem até uma estatística, sabe? Historiadores confiáveis, eles são unânimes em dizer que nesse período, sabe, da Idade Média, e no caso do período profético, inclusive, de 538 até 1798, e já já a gente vai falar o que aconteceu em 1798 para fechar esse período. A gente vai, o Duari, o pastor Assírio tem que falar um pouquinho mais, viu? Depois seus irmãos reclamam que eu estou falando mais do que você. Fala mais. Aí o que acontece, queridos? Durante esse período, quer dizer, o poder papal reinou de forma soberana. Até perdi o que eu estava falando, pastor. Perdi até o fim da meada. Tava lá nos 1260. Os 1260 anos, Mas veja, no final desse período, o que acontece em 1798? Só para a gente já direcionar então o povo. Pronto. Já são aí, 9h14 da noite, já a gente finaliza. Vamos fechar. As perguntas manda. Se não der tempo hoje, a gente na próxima, no início, a gente resolve. Mas veja aí, então, 1798... Alguém entra agora na corte desse poder, o próprio Papa, e alguém toma esse poder e tira ele de circulação. O tal do Berthier estava comandando tropas e ele entra agora e ele remove, ele destitui o Papa, e a partir de agora o Papa já não tem mais o poder, e de lá para cá nunca mais voltou a ter o poder que tinha nesse período de 1260 anos, não é mesmo, pastor? Verdade, pastor Assílio. Como diz aqui Apocalipse 13, o verso 3, né, que... Houve aqui, uma das cabeças foi golpeada de morte, né? Então aqui no ano de 1798, o Papa Pio VI aqui, ele foi preso, né? Na ordem aqui de Napoleão. Muito bem. E ali o poder, aquele poderio que ele tinha todo, ele acabou se perdendo ali, aquela força total. Então o texto diz que, né, ele teve ali um golpe de morte. Então aquele poder que ele tinha, aquela Santa Inquisição, de dominava tudo, de colocar reis, de colocar imperadores, de tirar aquele poder agora, então, é cessado nessa data aqui. Agora, um golpe de morte. Mas, pastor, será que esse golpe de morte ele de fato destruiu
para nunca mais aparecer esse poder aqui? Aí é que está o detalhe, né? Presta atenção, Dá querido. para ver o texto? não para, Temos ali né? o texto na tela. Veja lá o que não diz. para. Depois do golpe de morte, o texto ainda continua. Olha o que diz aí Apocalipse 13, verso 3. Pode ler, pastor Assis. Vamos lá. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então veja que ela não finalizou ali. Apesar dela ter sido destituída, ela vai ter uma continuação futura. E o que acontece ali no verso 8? Continua a descrição, dizendo: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Perceba que Apocalipse está levando o mundo agora a um clímax de polarização. Semana passada falamos do poder de Deus, o selo de Deus. Agora o Apocalipse está dizendo que a outra parte que não recebeu esse selo vai seguir essa besta e vai adorá-la até o fim. Exatamente. Então, só um detalhe, para você frisar bem, não esquecer mais. Napoleão Bonaparte, o imperador francês, ele queria dominar o mundo. O que ele fez? Mandou o general dele, Berthier, lá em Roma, e levou o Papa preso. O Papa que assumiu o lugar dele já assumiu sem força política nenhuma, porque aí as nações da Europa aproveitaram aquela derrota para romper aquele laço político, ou seja, Roma papal parou de reinar politicamente na Europa da forma como vinha fazendo, depondo reis e colocando reis. Presta atenção, você não percebe a coerência e a lógica? A Bíblia está falando, é uma chaga mortal, essa besta recebeu uma ferida mortal. Mas como a própria Bíblia está falando, essa ferida mortal foi curada. E ela foi curada quando mesmo? Não tem o esquema lá do Mussolini? Pastor Dario, que ano então, foi isso? Vai, explica para nós aí. Alguns estudiosos apontam aí o ano de 1929 para retomada da cura. Na verdade, ela não foi curada ainda. É a retomada da cura, né? Quando ali, como o senhor mesmo falou, Mussolini, ele estava no comando ali da Itália e ele devolve à igreja ali 44 hectares de terra. Só para concluir aqui, interessante, que na verdade esses 44 hectares de terra, eles constituem hoje o Estado do Vaticano. Vaticano. Engraçado que Mussolini era um ditador, mas acho que ele ficou com pena, né? Puxa vida, esse sistema papal tá machucado, num canto, sem relevância nenhuma, não tem geografia, não tem trono, não tem destaque mais. Eu vou dar uma misericórdia para eles. Aí o ditador Mussolini reservou uma parte ali de Roma, que hoje é conhecido como Estado do Vaticano, reconhecido como Estado no nível de país, né? Exato. Pelas Nações Unidas, não é isso? Sim. E, lógico, não é tema para hoje, mas é detentora de grandes bancos mundiais, de grandes indústrias farmacêuticas e de grande peso no Banco Mundial, nas políticas internacionais. Então veja, mas deixa eu só fazer uma parênteses aqui, não dá pra gente pastor. falar disso tudo hoje. Deixa eu aproveitar aqui, o pastor Dario está mencionando aqui 3 coisas. É um poder político, ele é rei daquele país. É um poder religioso, continua sendo a cabeça dessa igreja. E é um poder financeiro. Todas as 3 no mesmo. Possui em suas mãos, em seu comando, tudo isso. E desde 1929 tem gradualmente crescido. Ou seja, parece que aquela ferida, então, começa agora a ser curada. A ferida foi curada. E quando que ela vai ser curada, pastor Dario? Ah. De acordo com a palavra de Deus que nós vamos lendo aqui, quando todos os habitantes da terra ali, né, aqueles que não se entregarem a Deus, aquele cujo nome não está escrito no livro da vida, adorarem a besta. E quando vai acontecer isso? No final dos tempos. No final dos tempos. Perto da volta de Jesus. Agora só um detalhe. Apocalipse 13, Na próxima verso live. 4. Já é spoiler da próxima live. Já é spoiler. O que diz Apocalipse 13, 4? E adoraram o dragão que deu autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Presta atenção. Presta atenção. Essa besta que é um poder religioso e político, e deixa eu abrir mais um parênteses aqui muito importante. Quando a gente fala de besta, poder político religioso, não estamos falando de pessoas. Tá? Estamos falando de um poder a serviço de Satanás para torcer a santa lei de Deus.
para torcer a verdade de Deus, querer tomar o lugar de Deus na terra. Em outras palavras, nós temos, uma vez até estudando a Bíblia com uma outra pessoa que estava impressionada com toda essa instrução da Bíblia, eu comentei com ela o seguinte: meu querido, não fica assustado. Poderemos encontrar lá no céu muitos papas, sabe, que chefiaram aquele poder na sua sinceridade. Poderemos encontrar papas no céu. Na verdade, eu tenho esperança de encontrar muitos padres, sacerdotes, irmãs freiras, religiosas, porque são pessoas sinceras, sabe? E Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E Deus vai julgar cada um segundo a luz que possui. Quer dizer, o Apocalipse aqui não está atacando pessoas, está atacando um poder político-religioso, tá certo? Então, nesse sentido, temos muitas pessoas sinceras em todas as igrejas, em todas as denominações, mas a verdade tem que ser dita. Toda a terra, esse poder político e religioso, a vocação dele é querer adoração, sabe? É querer ser adorado, é querer se colocar no lugar de Deus. Por isso, pastor Duari, pastor Acílio, que o próximo estudo, a gente vai entender melhor por que toda essa profecia está expondo um conflito de adoração, né, pastor Acílio? Exato. E vai ter que ser no próximo. Já tem gente dizendo aqui, ó, minha cabeça já está fervendo. Pessoal, a nossa também. A gente já está na hora da gente finalizar aqui, são 9h23 da noite. Isso. Mas a gente percebe então que esse trecho, essa sessão, finaliza num conflito de adoração. Existe o povo de Deus, agora existe o povo que segue essa besta, que a ferida foi gradualmente sendo curada. Querendo ou não, dá uma olhadinha nesse slide aí, tudo gira em torno de adoração. Tudo gira em torno de adoração. Apesar da ferida mortal ter sido iniciada, agora a sua cura em 1929, ela progressivamente vai até os últimos tempos, vai sendo curada e toda a terra ficará claro quem está de um lado e quem está do outro. Cabe a você tomar a sua decisão de seguir a Deus de acordo com a sua lei ou seguir os enganos e ensinos falsificados dessa besta que busca perverter de acordo com os ensinos do dragão. Querido irmão, nós estamos aqui finais, quase 9h30. Nós agradecemos aí a sua perseverança. Temos aqui 60 pessoas que estão com a gente, ajudando a nossa compreensão através da sua pergunta. Eu estou vendo muitos comentários aqui, a contribuição de muitos. Muito obrigado. E não se esqueça que a sua pergunta aqui, se não chegou hoje e chegar até a próxima, a gente vai responder. Mas a ideia é a gente cavar no texto bíblico e entender que Deus já previa tudo isso. Deus já enxergava o fim desde o início. E Deus sabia que o mundo hoje estaria nessa situação. Mas apesar de tudo isso, Deus possui um povo que está aqui para denunciar os enganos dessa besta, para que o povo entenda a verdade bíblica e retorne aos caminhos de Deus. Essa é a nossa preocupação com essa série de estudos. Denunciar tudo isso que aconteceu na história, mas que a graça de Deus, a misericórdia dele está aberta a todos, ainda há tempo de arrependimento. Por isso hoje entendemos e identificamos a primeira metade do capítulo 13. E na próxima live, Deus quiser, estamos aqui para identificar essa outra besta que aparece dentro do capítulo 13. Exato. Portanto, tarefa de casa, mais uma vez, leitura atentiva, leia umas 3, 4, 5 vezes a próxima sessão do capítulo 13 e volte aqui que a gente vai continuar construindo esse quebra-cabeça desses poderes que nos últimos dias vão se unir contra o povo de Deus. Deus seja louvado. Obrigado, pastor Dario. Obrigado também, pastor Duari. Palavrinhas essa finais, dupla, né, especial lá de Vila Galvão. Muito obrigado. Esse é um parceirão. São dois amigos e irmãos aqui. Deus abençoe. Muito obrigado pela força. Lógico que em alguma outra oportunidade também a gente já volta e faz esse novo trio, fazer isso aqui funcionar. Mas manda um abraço pro povo lá também. Manda a sua consideração final para a gente poder despedir o povo nessa noite. Eu agradeço o convite, pastora Cília. É sempre bom estudar a palavra, né? Dividir a palavra aqui com vocês. É uma alegria estar com o pastor Dario também, grande amigo. Você que nos assiste aí, um grande abraço, que você possa ter aproveitado bastante, ter entendido um pouquinho mais sobre essa primeira parte do capítulo 13 aqui. E nunca se esqueça, deixe sempre a Bíblia interpretar a própria Bíblia, tá? Não busque interpretar a Bíblia em outros lugares, mas a Bíblia vai mostrar para você o que ela realmente está querendo dizer. E Deus abençoe a sua vida aí. Da minha parte, quero agradecer a sua paciência, o seu carinho, as suas orações
E, por favor, faça planos de não perder a próxima live. A próxima live é a besta que subiu da terra. Tá? Que tem tudo a ver, anda de mãos dadas com a besta que subiu do mar. A besta que subiu da terra dá as mãos para essa besta que estudamos hoje à noite aqui. Então, se prepare, se Deus permitir, segunda-feira que vem, estaremos então abordando esse assunto. E até mais. Muito obrigado aí pelo carinho e pelas orações. Ficou algum parênteses aí por fechar? Não, né? Tá tudo certo. Deixa pra lá. A gente vai abrindo tanta janela, depois esquece de fechar aqui. Verdade. Mas Deus te abençoe. 1h16 já de transmissão. Obrigado pela sua participação aqui. Continue buscando a Deus em oração para que Ele ilumine o seu estudo da palavra dEle. E nós vamos entender como Deus está, apesar de tudo isso, no controle de todos os fatos deste mundo, está no comando e Ele vai, nos últimos dias, prevalecer e vai salvar também o seu povo. Deus te abençoe, Deus te conduza e queria finalizar nesse momento com uma palavra de oração. Vamos orar? Querido Pai, obrigado pela sua Santa Bíblia, por tantas coisas que o Senhor desde o passado nos revelou. Amém. Obrigado porque hoje conseguimos olhar para trás e essas profecias se cumpriram durante a história. Isso nos dá certeza, Pai, de que esse livro continua sendo o nosso guia e podemos seguramente seguir os ensinos que ele nos apresenta. Amém. Nos despeça, Pai, com a sua paz, com a sua proteção, para mais uma noite de descanso e que a promessa da tua salvação venha nos confortar nesses dias de crise. Abençoe cada adorador, cada pessoa que está assistindo ao vivo e também as outras que virão a posteriormente assistir. Que a tua graça e a tua paz alcance a todos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Até mais, queridos. Até a Muito próxima. obrigado.